Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque gostaria de trazer uma breve reflexão que eu acabei de ouvir agora há pouco e que para mim caiu muito bem. Eu acho que para você também talvez vai dar uma luz na sua mente sobre um fato que talvez você já tenha parado para pensar. Sabe quando você sente que, sei lá, parece que você não se sente bem conversando com uma pessoa, você talvez tenha medo de chegar para conversar com alguém, essa pessoa pode ser um familiar seu pai, sua mãe, enfim, pode ser qualquer pessoa. E você sente uma certa dificuldade de chegar a conversar com essa pessoa. E você fica se perguntando, poxa vida, mas eu gostaria de ser mais próximo dessa pessoa, gostaria de poder chegar e conversar com ela, mas infelizmente parece que essa pessoa não dá trégua nenhuma e eu não consigo conversar com ela. Mas essa reflexão que eu quero trazer aqui com vocês, ela é bem simples de entender e talvez para você possa fazer sentido. Bom, imagina se Jesus, nos dias de hoje, ele fosse conversar com alguém e fosse olhar somente para os defeitos daquela pessoa, somente para as coisas ruins, não sei se dá para dizer essa palavra, de uma determinada pessoa. Será que Jesus conversaria com essa pessoa se ele olhasse só para as coisas ruins dessa pessoa? Bom, talvez ficaria um pouquinho difícil, mas sabe por que Jesus conversaria com essa pessoa? Porque Jesus ele não olha somente aquilo de ruim que a pessoa tem, mas ele olha aquilo que a pessoa tem de bom. E nós, muitas vezes, quando vamos conversar com alguém, a gente fica olhando somente para as coisas ruins, para os defeitos daquela pessoa. E, infelizmente, a gente não consegue se aproximar dela. Aí, meus irmãos, que eu venho fazer essa proposta para vocês. Toda vez que vocês tiverem vontade de conversar com alguém, mas que você se sente limitado, porque você está olhando somente os defeitos daquela pessoa, tenta começar a olhar os lados bons que ela tem. Tenta olhar os lados positivos que essa pessoa tem. Porque faz de conta que coloca numa balança. De um lado você tem as coisas ruins, os defeitos daquela pessoa, e do outro lado você tem as coisas boas que ela pode te oferecer. Quando eu falo que ela pode te oferecer, são coisas boas no sentido da amizade, do amor, do carinho. Nesse sentido que eu falo, não vamos pensar aqui em bens materiais ou coisas do tipo. Vamos pensar assim, as coisas boas e as coisas ruins. Quando você olha só para o lado negativo, é como se essa balança ela ficasse pendida para um lado, sabe? É como se o lado negativo ele pesasse mais, esse lado negativo ele fosse para baixo. E quando você olha só no lado negativo, esse lado negativo ele pesa mais, então você não consegue conversar porque você está focando só nisso. Agora, quando você começa a dar valor também para o lado bom dessa pessoa, dar valor para as coisas boas que ela pode te oferecer, esse lado bom ele começa a pesar mais, e aí você percebe que o que vai fazer a diferença é as coisas boas. Imagina, por exemplo, se você fosse colher uma rosa, por exemplo. Uma rosa, muitas vezes ela tem mais espinhos do que flores. Porém, você sabe que o que realmente importa ali é a flor. Então, por mais que ela tenha mais defeitos do que coisas boas, você valoriza de fato o que importa, que é a rosa, é a flor. Então, aí você consegue se aproximar dessa pessoa. Então, imagina que essa pessoa fosse uma rosa. Ela tem os espinhos, mas ela também tem a rosa. Ela tem algo de bom a te oferecer. Ela pode te oferecer a amizade dela, ela pode oferecer o amor dela para você. Então, assim, tenta valorizar um pouquinho mais as coisas boas das pessoas, que com certeza você vai conseguir se aproximar dessa pessoa, seja, sei lá, seu irmão, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa que você tenha essa dificuldade de estar perto, tenta se aproximar, que eu acho que muita coisa vai mudar na sua vida. Para mim fez muito sentido essa reflexão de você. Eu, particularmente, durante um bom tempo, estava só olhando as coisas negativas das pessoas e estava me afastando de muita gente. Só que quando você deixa de olhar o lado negativo e você passa a olhar o lado positivo das pessoas, aí muita coisa muda e vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá bom?
Enfim, fiquem com Deus, fica meu abraço a todos. Enfim, continue orando aí na sua casa nesse tempo de pandemia, continue próximo de Deus. Aproveita seu tempo livre, o tempo que você tem disponível aí quando você não está trabalhando, quando você não está estudando, para se aproximar mais de Deus de alguma forma, através da oração, de uma leitura, sei lá, da vida de um santo, enfim. Mas enfim, o mais difícil na mudança interior é o primeiro passo. Esse é o mais difícil, porque a gente tem que diminuir nosso ego. Só que depois que a gente começa a diminuir nosso ego e começa a buscar a ser pessoas melhores na fé, na vida, você vai ver que tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. Tá bom? Fica meu abraço, paz e bem.